Fala minha gente, aqui é o Léo, espero que você esteja na boa. Eu estou na boa para mais um vídeo top, gostoso, deliciosamente de buenas aí para nós, beleza? O que a gente vai falar nesse vídeo? Vamos falar sobre o Linux. O Linux, esse sistema lindo, maravilhoso, aberto, livre, gratuito, que faz muitas coisas no mundo acontecerem. Enfim, o mundo precisa de um sistema operacional incrível. Esse sistema é o Linux para fazer coisas super complexas e tudo mais. Então, esse vídeo, gente, a gente vai falar sobre coisas como o que é um sistema operacional, quais são os sistemas operacionais, como usa o Linux, quais são as coisas principais do Linux, como instalar coisas no Linux, dá para jogar no Linux, enfim, vários desses tipos de coisas e várias outras que são as dúvidas frequentes que as pessoas têm. Dá para usar o Linux junto com o Windows? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Como é que eu instalo? Então, tudo isso a gente vai tentar cobrir nesse vídeo. É bastante assunto. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, talvez umas 3 horas e 27 minutos, não tô brincando. Talvez uns 15, 20 minutos aí, no máximo 7 horas. E aí a gente vai fazer aqui para você. Espero que você curta. Vamos começar? Partimos! Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, por que a gente está falando do Linux, né? Que é o Linux e tal? Vamos pensar, seguinte, ó. Existe uma coisa no computador que são os recursos que ele tem, as partes físicas, as partes do mundo real que existe, não do mundo virtual. As partes que a gente pode pegar e jogar na cabeça de uma pessoa. Não faça isso, gente, não faça isso. Mas existem essas coisas que você está vendo físico, por exemplo, não sei se você já viu o HD, a placa de vídeo, enfim, algumas coisas são mais óbvias que você vê, a tela, o teclado, enfim, essas coisas do computador. Essas coisas são a parte física, o hardware que a gente fala, que é um nome bonito em inglês, para você impressionar aquela pessoa que você quer impressionar, que você quer levar para sair. Não, tô brincando. Para de falar besteira, Léo. Jesus do céu. Enfim, seguinte. Esse é a parte física do computador. Do outro lado do computador, quem estamos? Estamos nós, lindos, maravilhosos. Menos eu. Eu sou bem mais ou menos, né? Mas não tem problema. A gente compensa com outras coisas. Será? Talvez. E aí, o que a gente faz? Existe a gente que quer usar o computador e existem esses recursos físicos do computador, que são memórias, processador e tudo mais. E como que esses recursos se encontram? Como que a gente usa um computador? Como que a gente roda o nosso GTAzinho aí, nosso... Sei lá, que programas que você roda no computador? Sei lá, vários você roda aí, né? E aí, como que a gente conecta? Para isso, precisa existir uma camada no meio dessas duas coisas que chama sistema operacional. Só um parênteses, não é só exatamente isso, mas vamos dizer que o sistema operacional é isso, que conecta as duas coisas. É quase isso, mas tem alguns outros detalhes aí nesse meio, tá? Mas não vamos entrar em detalhes nos detalhes agora. Tá, enfim. Tem o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele faz que nós conseguimos, por exemplo, ver tela do computador, clicar em coisas para armazenar informações no nosso HD do computador, clicar em alguma coisa para rodar, e essa coisa que rodar vai usar recurso do computador. Então, por exemplo, você está jogando um jogo precisa que o processador rode para processar as informações desse jogo, fazer cálculos e tudo mais. A placa de vídeo consegue renderizar o que a gente está vendo para o nosso, enfim, jogo funcionar e por aí vai, tá? Então, esse é um negócio no sistema operacional. E aí, beleza, acho que já deu para ter uma ideia para que é e para que serve. E aí, seguinte, falando do Linux específico, tem três clássicos sistemas operacionais: Windows, Mac e Linux, tá? O Windows é o que a maioria do pessoal já tem contato, que já usa, né? Então, existem três por características diferentes. A Apple cria os dele usando o Mac, a Microsoft usa. Enfim, é um pouco diferente, né? A Apple usa o computador inteiro, cria o computador inteiro e tal. A Microsoft já não cria o computador inteiro, mas ela tem o sistema que a maioria dos fabricantes de computadores usam para já vir instalado no computador, que é o Windows. E o Linux não tem ninguém que fabrica computador, assim. Você pode instalar o Linux, ele é um sistema livre, aberto, e você pode instalar ele em qual você quiser. Então, se você quiser pegar um equipamento que ele veio com Windows instalado, né, um processador e tal, tudo mais, que ele veio com Windows instalado, você pode pegar e instalar o Linux nesse equipamento, nesse computador que você comprou, nesse laptop que você comprou, nesse notebook que você comprou, enfim. Deu para entender, né? Então vamos falar algumas coisas específicas do Linux. Por que eu uso o Linux? Porque ele é muito bom. A gente vai falar um pouquinho, a gente já vai para a prática mostrar o Linux e tudo mais. Mas só essa última coisa. O Linux, ele é um sistema que ele é desenvolvido de forma aberta, de forma livre. Então isso significa que as melhores pessoas que desenvolvem sistemas do mundo e tal, e empresas, elas podem contribuir para o Linux. E é isso exatamente que acontece. O Linux
ele é geralmente um dos sistemas mais, sempre um pouco à frente do tempo, e, enfim, eu tô falando em geral, tá? E depois outros sistemas podem ver coisas que estão sendo feitas neles e também usar para eles. Então a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, coisas que primeiro surgiram no Linux e outros sistemas pegaram, coisas que só tem no Linux e por aí vai, tá? Mas ele é feito de forma aberta. E desde os primórdios dos tempos, né? O Linux já é desenvolvido há muito tempo. Ele foi feito para ser um sistema extremamente seguro, extremamente eficiente. E você consegue ver isso, a eficiência quando você tem o Linux, aí ele é muito leve, as coisas funcionam muito rápido e funcionam muito bem. E falando em segurança, falando em outras coisas também, se você vê as aplicações mais complexas que existem no mundo, tipo supercomputadores, satélites, nave espacial, sei lá, elas geralmente usam o sistema Linux, porque ele é extremamente confiável, seguro e rápido e eficiente para funcionar. Por isso eu gosto muito dele também. E não só por isso, ele dá várias outras formas de mexer no sistema que o Windows tem limitações ou ele não dá tanto, tá? Então minhas comparações vão ser principalmente entre Linux e Windows. Vamos falar do sistema agora, então, a cara dele. Então tá aí a cara dele, né? Não tem muito segredo. Então aqui a gente já vai começar a falar de outro assunto que o Linux ele tem várias versões, tá? Essa versão que eu uso, essa distribuição, que é o nome mais correto, chama de Ubuntu. Distribuição basicamente pensa de uma forma bem simples aqui. Se você quiser fazer modificações no seu sistema e criar uma versão específica que ela é melhor enfim, tem características específicas para fazer um tipo de coisa, você pode criar uma versão, uma distribuição nova do Linux. Isso é a forma resumida de dizer. É um pouco mais complexo que isso também, bem mais complexo. Mas enfim, eu uso Ubuntu, então se você quiser usar o Ubuntu como eu, você pode, depois eu vou mostrar como baixar o Ubuntu. Se você quiser usar outra distribuição do Linux também, fique à vontade. Então o que mais? Aqui nessa parte da esquerda, então, fica os arquivos. Você pode colocar atalhos aqui para as coisas que você mais usa. E fica aqui os arquivos estão abertos. Então, eu estou aqui com o navegador aberto, eu estava ouvindo um Nirvana para dar aquele pump, curtir um rockzinho. Eu não sou roqueiro, né? Mas Nirvana é top. Então, às vezes eu ouço uns rock aí também. Beleza? E aqui na parte esquerda de baixo, ele mostra as aplicações, os programas que estão instalados no seu computador. Então é bem simples você entrar numa aplicação. Então quem usa as versões mais novas do Windows já vai ver que isso foi implementado no Windows, né? Então isso aqui já existe há um bom tempo no Linux. Você pode, por exemplo, clicar aqui e aí sair jogando, né? Então, obviamente eu vou parar o vídeo e dar uma jogada aqui de paciência, né? Só para dar um tchan, né? No vídeo ficar mais legal, tal. Pra vocês verem eu jogando paciência. Eu nem sei jogar direito essas coisas. Eu sei que coloca as cores nos outros ali, cor ao contrário, joga os ar lá pra cima e acaba com tudo, enfim. Beleza, então aí tá um exemplo de jogo, você vê funcionando bem rápido, bem tranquilo, bem simples de usar. E aí qualquer outra aplicação você pode entrar por ali. Você fala assim, meu Deus, esse cara é meio louco, né? Um pouquinho, pouquinho. Então, o que mais? Outra coisa super legal do Windows desculpa, aqui do Windows, a gente tá falando do Linux, Léo. Do Linux, é muito nome, né? É você olhar aqui as configurações, ó. Então, nesse menu da direita ali. Então, aqui, gente, olha que fácil, tá? As principais coisas que você vai usar no seu computador: Wi-Fi, Bluetooth, ó, tela de fundo. Então, você pode trocar a tela de fundo de um jeito bem fácil aqui e tudo mais. Sei lá, mais coisas de aparência, resolução da tela. Aqui no sobre, olha só que legal, dá para mostrar aqui ó, a versão do Linux que eu estou usando, as coisas do computador aqui, as ferramentas, o hardware do computador, o modelo da minha placa de vídeo, quanto de espaço tem nesse HD e tudo mais, né? Beleza? E tem outra coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, ó. O Linux ele é um sistema que você consegue personalizar mais, você consegue ter acesso a mais coisas que um sistema clássico mais básico como o Windows. Não mais básico, desculpa, de acesso mais básico como o Windows, né? Que o Windows restringe bastante coisa pra gente mexer, deixa a gente mais numa camada mais superior. Mas aqui você pode fazer coisas como ter um sistema só seu, tá vendo? Olha que fofo, você pode ter o seu sistema, que bonitinho, com as suas configurações. Vou até fazer um coraçãozinho aqui pra você, porque você pode fazer o seu próprio sistema, então você pode ir configurando ele. Então você pode colocar os seus próprios atalhos. Se você quiser que apareça o navegador com tal tecla, você coloca aqui e configura. Então é bem fácil. E aí você pode fazer isso com as principais coisas que usa o sistema operacional. Maximizar, aumentar volume, diminuir volume, separar a tela, fechar alguma coisa, abrir alguma coisa. Enfim, você pode ir vendo aqui e configurar. É bem legal. Beleza, então você pode ter um sistema só seu, mais algumas vantagens, não vantagens, mas jeitos fáceis e diretos, bem simples de fazer no Linux, isso também. E aí,
Vamos falar sobre instalação do Linux agora. É bem simples, gente, ó. Você vem aqui e digita, por exemplo, vem no Google, tá? E digita download Ubuntu, se você quiser usar o Ubuntu. E aí você clica aqui em download, é bem direto. Você clica aqui no download, então, vou lá. É simples, é gratuito e aí é só baixar ali e deu. E aí, como é que você vai fazer a instalação se você baixou o instalador? Geralmente, ó, se você voltar aqui, tem esse link aqui para falar, para criar um bootable USB stick, é para criar usar um pendrive para você poder instalar o Linux. Então, você usa um programinha para baixar o arquivo que está ali que você baixou e usar um pendrive para você usar o seu pendrive como se fosse um instalador. Nas antigas, não sei se você estava vivo, a gente usava CDs, DVDs para essas coisas, mas agora, por exemplo, a gente não usa quase CD, DVD para nada, né? Mas enfim, agora a gente consegue, por exemplo, com o Linux, você consegue baixar isso, o Ubuntu no caso, né? E instalar em qualquer computador usando um pendrive. Muito legal, né? E sobre as instalações, né, a gente é basicamente isso. Você pode, por exemplo, clicar aqui e seguir os passos, por exemplo, aqui caso você estiver fazendo isso no Ubuntu, tem os requerimentos, tem bastante coisa ali que você pode ver, que é bem simples de fazer. Só que a instalação não é tão simples. Então, falando sobre quais sistemas usar. Geralmente as pessoas perguntam, eu devo usar o Linux, devo usar o Windows, uso os dois. Então é o seguinte, gente, presta atenção. Essa parte é importante e para você não fazer besteira também. Você pode usar um, outro ou os dois, tá? Então, como é que funciona? Geralmente, se você compra um computador, ou ele vem com o Windows instalado ou com o Linux, geralmente com o Windows. E aí você pode fazer isso que eu estou falando para instalar o Linux. Aí você pode fazer tudo que você quiser. Você pode apagar o Windows e colocar o Linux no seu computador inteiro, a gente fala no seu HD inteiro, tá? E aí você usa todo o HD, todo o espaço de armazenagem do seu computador só para um sistema do Linux. Ou você pode dividir, ou como o nome mais correto, técnico, fala particionar o seu HD. Então você cria uma partição que ela pode ter um tamanho, por exemplo, de 100 GB para o Windows e 100 GB para o Linux, e aí você separa o seu HD em dois, ou em três, enquanto você quiser, e aí você pode instalar para aquele espaço de armazenamento, você instala um sistema operacional específico, tá vendo? Só que não é tão simples fazer isso, geralmente as pessoas, quando estão usando isso pela primeira vez, fazem algumas besteiras. Você pode assistir uns outros vídeos do YouTube aí, espero que dê certo, não tem tanto segredo, mas é uma coisa que que você tem que tomar bastante cuidado, que você instalar errado, o seu computador pode parar de funcionar, tá bom? Então, enfim, tome cuidado. Beleza, geralmente faça com alguém um pouco mais, pelo menos a primeira, segunda vez, pra você ver alguém mais experiente próximo a você. Beleza, que mais? Vamos falar aqui de modos de usar o Linux, que é interessante. A gente não falou de muitas vantagens do Linux ainda. Então, olha só que interessante. Vamos dizer que você quer instalar uma coisa no Linux. Geralmente tem três formas de você instalar. Você pode instalar pela forma como você instala clássico, assim, tipo colocar um pendrive, instalar e dar dois cliques em alguma coisa, ou baixar alguma coisa na internet e dar dois cliques. Essa é a forma clássica do Windows. Tem algumas outras formas interessantes. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar nas aplicações. O Ubuntu ele tem uma loja de aplicativos dele, né? Loja de programas, que aí você pode baixar os programas só dando um clique, parecido com, sei lá, como que você faz no seu celular, com o Google Play, com o App Store. E no Windows agora também, nas versões mais novas, tem também lojas de aplicativos para você baixar programas. Então é só você clicar aqui, escolher o programa, clicou uma vez e já está instalando, beleza? Então bem simples. Tem alguns programas aqui, você pode pesquisar por categoria. Então essa é a segunda maneira. Então a primeira maneira é a clássica, né? Baixando pendrive, baixando da internet. Segunda maneira usando a loja. E a terceira maneira é o que eu vou te falar agora aqui, que é a parte dos hackers. Segura, se liga agora que você vai aprender a hackear o Pentágono, tá? Então é o seguinte. Você já deve ter visto em filme que você já viu essas telinhas pretas aqui, os caras escrevendo código e de repente aperta Enter e o mundo explode, o universo vira nada. Acontece, sei lá, um buraco negro, uma explosão, porque o cara escreveu uma linha aqui. Enfim, brincadeiras à parte, gente. Geralmente quando você vê uns hackers, umas coisas em filme, eles estão usando isso aqui que é o terminal, tá? Que é uma linha de comando aqui dentro do Linux, tá? Então, o que você pode fazer aqui? Várias coisas, inclusive instalar arquivos, que eu não vou ficar instalando aqui, instalar coisas, programas, que eu não vou ficar instalando, mas só para te dizer que essa é a terceira forma, porque
eu já vou chegar no próxima coisa, que é uma das não grandes vantagens, mas é muito mais comum usar a linha de comando terminal no Linux do que no Windows, por exemplo, tá? Programadores usam bastante. Então, o que você pode fazer além de instalar arquivos que eu já te falei? Você pode usar comandos. Então, se você colocar, por exemplo, comando L, você vai ver aqui quais pastas que esse nível está vendo, que esse nível, como que eu que esse nível de hierarquia. Então, por exemplo, se você está navegando em pastas, esse é um nível. Se você entrar em outra pasta, esse é outro nível. Se você entrar em outra pasta, esse é outro nível. Então, aqui você consegue ver pelos níveis, que é como você vê textualmente o que você estaria vendo visualmente de outra forma. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo todas essas pastas, eu vou entrar na minha pasta de desktop, tá? Quando eu entrar no desktop, eu posso ver agora, tá vendo? O desktop é minha área de trabalho, eu consigo ver as pastas, ó, que você está vendo listadas aqui, são as mesmas que estão aqui. Beleza? Então, os comandos, tem vários comandos. Por exemplo, eu coloquei ali o L, que é para listar as coisas, L de list. O CD, que é Change Directory, então em inglês, né? Então, para você mudar de pasta, você entrar dentro de uma pasta, usar CD é a mesma coisa que clicar, assim, sabe? Então, a ideia é, tipo, você pode usar o seu sistema de maneiras diferentes, pela parte visual, pela parte de texto. Aí você fala assim, Léo, mas por que eu usaria pela parte de texto? Por vários motivos. Você pode, por exemplo, enfim, fazer todas as operações que você faz normalmente, você pode fazer por aqui. E você também pode fazer coisas muito maiores. Então, por exemplo, você pode mover 1000 arquivos com um comando. Você pode criar um monte de coisa. Você pode, como eu falei, apagar seu computador com um comando aqui. Enfim, não faça isso em casa, tá? E aí eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma pasta. Então, dá uma olhada aqui. Eu vou chamar essa pasta que chama lá, 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 lá. Então aqui eu coloquei o mkdir, foi criado a pasta automaticamente. O mkdir é para make directory, né? Make, enfim, directory, tipo criar, fazer um novo diretório, que é uma pasta que ele chama, né? E aí eu posso ficar fazendo isso, posso entrar dentro dele, ver o que tem dentro dele, que na verdade vai estar vazio, enfim, posso ficar mexendo por aqui. Vamos fazer uma coisa mais interessante, só para você ver o poder deles. Eu vou criar um programinha, tipo um programinha em Python, que é uma linguagem de programação, não interessa se você não conhece, tal, não tem problema, mas só para você ver. Então, olha só, e vou rodar ele, olha só que legal. Eu posso fazer assim, ó. Se eu colocar, olha só, eu posso fazer, escrever a linha atom leo.py. O Atom é um editor de texto, tipo um bloco de notas, um Word, é um programa que eu quero abrir. Então, olha só, se você quiser abrir um programa, você pode abrir pela linha de comando também. E eu vou colocar leo.py, vou dar Enter aqui, e ele já abriu o Atom, tá vendo? Então eu vou fazer uma programação bem simples aqui, por exemplo, colocar um print no Python, que é só para aparecer alguma coisa na tela, tá? Aí eu vou salvar aqui e eu já posso fechar. Então olha só que legal, você viu que eu posso abrir um programa, eu também posso executar ele. Então quando eu executei aqui usando o Python e o nome do arquivo, apareceu isso aqui na tela. Eu posso fazer várias vezes, ele vai rodar o que tem dentro do programa. Então você está vendo, é tudo muito rápido, muito prático se você sabe o que você está fazendo. E aí você pode a mesma coisa, vou apagar ele, ó. Vou apagar aqui, você vai ver, ele vai sumir aqui o programa, eu posso apagar a pasta que eu criei, eu posso ver várias coisas aqui por dentro do terminal. E aí você pode fazer isso de novo, muito mais coisa. Pode, sei lá, se conectar com um servidor e passar arquivos do seu site, que você está fazendo no seu site aqui dentro do seu computador, para o servidor, para as pessoas do mundo inteiro poderem entrar no seu site. Então esse é o tipo de coisas que programadores fazem pelo terminal e tudo mais. E aí você pode fazer 1 milhão de coisas, tá bom? Pelo terminal. Show! Mostrei algumas coisas do Linux aqui para você ter noção. Espero que já tenha ficado um pouco mais claro, algumas coisas bem legais que ele tem. Vou te falar um pouco de últimas coisas pra gente finalizar o vídeo, que eu acho que já tá numa boa duração aí, já falou de bastante coisa. Outra coisa legal são os workspace. Então, o workspace ou as áreas de trabalho. Aqui na primeira, tá rodando aqui um navegador e tá rodando aqui o OBS que eu tô usando para gravar o vídeo, né? Que é o software para gravação. Se eu vir aqui na outra área de trabalho, não tá rodando nada, tá vendo? Então esse é um jeito de você, tipo, dentro do seu computador mesmo, dentro do mesmo sistema, poder, tipo, é como se você estivesse usando duas telas, uma do lado da outra, assim, fora do seu computador. Você consegue mudar entre áreas de trabalhos diferentes, tá? Que você consegue trocar, enfim, entre elas de acordo com o que você está fazendo. Então, se você gostar, por exemplo, uma área, eu vou deixar um jogo rodando e na outra eu vou deixar meu, sei lá, o site, alguma coisa de internet pesquisando. Ou eu vou deixar, sei lá, o Photoshop lá, enfim, se você quiser usar o Photoshop, que já é o próximo assunto que eu vou falar, rodando em um e na outra área de trabalho eu vou deixar outra coisa. Então, você pode fazer isso, trocar entre áreas de trabalho.
Essa é uma coisa muito legal que o Linux tem. Para finalizar o vídeo, gente, eu vou falar sobre isso. As pessoas têm essa dúvida, eu posso migrar totalmente do Windows para o Linux amanhã? O que mais faz com que as pessoas tenham esse pé atrás da migração é os programas que funcionam no Windows que não funcionam no Linux, né? Então, basicamente, como é que funciona? Quando a pessoa ela quer um criador de um programa, por exemplo, um jogo tipo GTA ou Minecraft, ou um programa tipo AutoCAD ou sei lá, o Photoshop, ele tem que desenvolver aquele programa para funcionar num sistema operacional específico. O que acontece nesse caso? A maioria dos programas, principalmente comerciais, como jogos e tal, eles são desenvolvidos para funcionar no Linux, no Windows, desculpa. Por quê? Porque a maioria das pessoas, historicamente, tem Windows e usam Windows, já vem instalado o Windows de fábrica. Então, eles desenvolvem para esse sistema. Então, o que acontece é que no Linux, provavelmente esses jogos enfim, GTA e tudo mais, eles não têm a versão dele no Linux. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se tem a versão, porque, por exemplo, o Minecraft, ele tem a versão para o Linux, ele tem a versão tanto para o Windows quanto para o Linux. Então é bem simples, você só baixa o Minecraft assim, clica e ele já sai rodando, tá bom? Então esse é uma dificuldade que as pessoas têm. Mas de novo, aí a pergunta é, eu posso ou não posso? Posso rodar o meu Photoshop no Linux? A resposta é sim, só que você tem que saber fazer isso, tem que saber algumas coisas um pouco mais técnicas. Para isso, se você quiser saber, né, a ideia é você pode, por exemplo, usar uma máquina virtual, ou dentro do Linux que você tem tipo, você consegue usar o Windows de uma forma simples falando, ou você usa programas como o Wine, né, Vinho, W-I-N-E, que consegue fazer, por exemplo, executar programas do Windows usando aqui dentro do Linux. Então, são assuntos mais complexos, mas só para eu saber, a resposta geralmente para essa pergunta é sim, só que o problema é que você tem que saber um pouco mais de Linux para conseguir rodar programas de um sistema em outro, tá? Então essa é mais a ideia essa é mais a resposta. Então, sim, mas com cuidado. O que eu recomendo, o ideal é que, e até para pessoas mais avançadas, você deixe os dois instalados, tá? Mesmo que você não use quase nada você deixa o Linux e o Windows, como eu falei, em partições diferentes do computador, você use os dois, beleza? Ufa! Gente, acho que deu para ter uma ideia, né? Falamos de várias coisas, sistema operacional, memória, entrar nas coisas, eu nem lembro, jogo, falamos tanta coisa maluca aí. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você tiver mais dúvidas, coloca aí. Se você quiser curtir, compartilhar, mandar para alguém aí que precisa saber disso também. Se você também quiser interagir com a gente pelo Instagram, seguir lá, mandar uma pergunta, a gente responde as perguntas de pessoas às vezes com vídeos lá também. A gente pode fazer um vídeo especialmente para você. E é isso aí, gente. Espero que você tenha curtido. Valeu, até uma próxima.